pessoal, eu sou o professor Daniel Mil e estou aqui para apresentar para vocês algumas noções elementares sobre educação à distância, que é um componente curricular que o professor Glauber e eu vamos trabalhar nesse nosso curso de Educação em Tecnologias e que é uma ideia, uma noção importantíssima para quem vai ser especialista nas habilitações que a gente está propondo aqui, especialmente para quem está interessado em gestão da modalidade, em docência virtual, em design institucional, em mídias na educação e também no uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Vocês vão perceber que ao final desse componente vocês terão clareza de que entender a educação à distância não é só saber definir, mas que essa definição pode influenciar também características, concepção de modelos de educação à distância e por aí vai. Então a nossa proposta é trazer alguns elementos importantes para vocês e que esses elementos possam dar base para reflexões importantíssimas sobre particularidades da EAD e também sobre questões mais genéricas em termos de conceitos, de gerações, de evolução e que tecnologias que ao longo dessa evolução da modalidade foram sendo incorporadas no processo. Para essa discussão, nós temos a ideia de trazer para vocês, temos a proposta de trazer para vocês 3 unidades temáticas. A primeira unidade desse componente curricular vai versar especificamente sobre conceitos de caracterização da modalidade, depois falar sobre a evolução, sobre as gerações e sobre o processo de configuração desde da origem da modalidade até hoje, como é que a coisa foi mudando aos poucos, e também em termos, na terceira unidade, vamos trabalhar em termos de interação e comunicação, ou seja, como é que as tecnologias foram facilitando ou dificultando ao longo do processo, da história da modalidade, em termos de interação entre os sujeitos envolvidos, entre estudantes e professor, entre professores e por aí vai. Então é essa a ideia da proposta dessa nossa unidade. E para começar, a gente vai trazer para vocês alguns elementos rápidos, básicos, em termos de aspectos conceituais da educação à distância, que é a nossa unidade 1 do componente curricular. Então, como ponto de partida para essa unidade 1, o que a gente tem para começar a nossa conversa é dizer que é preciso começar do zero, começar de um ponto básico, que é eu trouxe aqui em termos de 3 questões, mas elas giram em torno dessa primeira. O que é educação à distância? O que é essa modalidade de educação à distância? O que é que eu posso entender como EAD? E aí traz como desdobramento 2 outras perguntas, que é que expressões a gente utiliza para entender a modalidade, que expressão é mais adequada, inclusive, para entender essa modalidade, e que outras expressões podem ser adequadas também para possíveis configurações que essa modalidade pode ter. Então, juntamente com essa ideia de expressões mais adequadas, por exemplo, o que eu quero dizer quando eu falo a EAD ou quando eu falo ensino à distância? Ensino à distância e a EAD não é a mesma coisa, já que a EAD está no feminino, então deveria ser a educação à distância. Mas eu posso falar ensino à distância quando eu quiser me referir a um processo de ensino à distância, que é uma configuração possível para a modalidade de educação à distância. E é isso que a gente vai explorar um pouco nessa primeira unidade, juntamente com as principais características, que seria a terceira pergunta, desdobrando a primeira, que é quais são as principais características da modalidade de educação à distância. Ou seja, é essa a ideia da primeira unidade e a gente vai começar, então, num contexto um pouco maior. Ou seja, quando eu falo de educação à distância, é importante que a gente entenda que isso é uma ideia muito simples. Eu estou falando de educação. E se eu estou falando de educação, eu estou falando de um processo relacionando professor e estudante, mas que esses professores e estudantes estão em momentos e lugares distintos. Então, o que nós temos no processo educacional básico é estudantes convivendo com outros estudantes e eles estão interessados em aprender. Então, existe um processo, uma comunidade de aprendizagem bem característica do estudante e que ele, nessa relação com outros colegas, vão construindo uma aprendizagem significativa. Essa aprendizagem significativa, ela subtende que o estudante tenha relação com um conjunto de conteúdos específico, organizado de forma para apresentação oral, no caso da educação presencial, mas que na educação à distância esses conteúdos podem ser organizados de forma diversa, organizado numa mídia impressa, numa mídia escrita, numa mídia audiovisual, numa mídia digital, de formas diversas, mas o que interessa é que são conteúdos que serão estudados pelos estudantes, assim como seriam estudados na educação presencial, e que nessa relação de interesse em aprender significativamente aquele conteúdo, esse estudante tem apoio também de um educador.
Então, esse educador vai auxiliar o estudante no estudo daqueles conteúdos em busca de um processo de aprendizagem mais significativa, com mais sentido e por aí vai. Então, essa ideia ela é muito básica, ela vale para qualquer forma educacional, para qualquer modalidade e por aí vai. Ou seja, é uma ideia muito simples que é professor e estudante tentando aprender algum conteúdo. O professor naquele interesse, naquele esforço para ensinar, ajudar o estudante a aprender aquele conteúdo. Mas que na educação à distância, esse processo acontece em lugar e momento distinto e de forma diferenciada, que é a base da noção de educação à distância. Ou seja, o que eu quero dizer é que a base da educação é a mesma para qualquer modalidade, e que na educação à distância e na educação presencial, ela deve ser entendida como sendo o que muda é o lugar, o momento e a forma de ensinar, que é a noção básica que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Bom, então, para entender a educação à distância, depois de saber que ela tem uma ideia muito simples por trás, embasando ela, é importante a gente entenda que o termo EAD deve ser entendido no feminino, deve se referir à educação à distância e não ao ensino à distância. Quando eu falo em ensino à distância, eu estou me referindo no masculino, estou me referindo a um tipo de configuração de educação à distância. O que me interessa é que fique claro para todo mundo que quando eu falo em EAD, eu estou falando na modalidade, é AEAD. Se eu falo AEAD, eu estou me referindo numa modalidade reconhecida legalmente, uma modalidade mais completa, mais complexa, é uma educação que envolve ensino mais aprendizagem, além de outros elementos. Então não é adequado quando eu falo o EAD por esse motivo, porque o ensino não abarca necessariamente a aprendizagem, não abarca necessariamente outros aspectos como gestão, como material didático, como tecnologias e por aí vai. Então para mim é importantíssimo que a gente guarde bem que a EAD é a modalidade, portanto ela deve ser vista no feminino. E a educação à distância, como terceiro aspecto, a educação à distância como modalidade, ela deve ser entendida como algo maior do que um tipo de configuração. Ela é uma modalidade prevista em lei, assim como outras modalidades. A LDB 9394 de 96, ou seja, a atual LDB, ela traz ali algumas modalidades como sendo premissas. E algumas legislações posteriores a essa modalidade também levou à criação de outras modalidades. De modo que nós temos atualmente em torno de mais ou menos 7 ou 8 modalidades, a exemplo da educação de jovens adultos, a exemplo da educação especial, da educação escolar indígena, da educação escolar quilombola, enfim, nós temos aí um conjunto de modalidades e a educação à distância é uma dessas modalidades. Não é a educação online, não é a educação, o ensino à distância, não é a educação móvel, não são esses tipos de configuração que são a modalidade. Eles são o tipo de configuração para a modalidade de educação à distância. Então, o que está previsto em lei é a modalidade de educação à distância e essa modalidade deve abarcar todas as outras, ok? Então, entendendo que a educação à distância ela é a modalidade, ela deve ser entendida também que ela teve um processo evolutivo ao longo da sua história e que essa evolução dos modelos ela vai sendo reformulada de modo que a gente possa categorizar em gerações. Então, temos aí uma primeira geração, temos aí uma segunda geração, uma terceira geração, e alguns autores falam em terceira, em quarta, em quinta e sexta gerações. O que interessa, independente de quantas são, é que ela deve ser entendida como sendo um processo que foi se evoluindo ao longo dos tempos e que por trás disso aí tem também uma evolução das tecnologias das tecnologias que suportam essas modalidades. Então, as gerações dependem das tecnologias de cada época. A gente vai estudar isso melhor na segunda unidade, mas para entender conceitualmente o que é EAD, eu preciso saber associá-las a que geração estamos falando. É a primeira geração? É alguma coisa baseada na correspondência, no material impresso, no material digital e tudo mais? Então, se dá para entender que a interação é mais baixa, que é um processo diferenciado do que se fosse uma geração um pouco mais atual, a exemplo da geração mais recente da educação móvel, da educação digital e por aí vai, ok? Então, entender as gerações é essencial e básico para entender o que é a modalidade de educação à distância também. Por fim, como eu já comentei aqui ao falar das modalidades, nós temos que entender também que configurações possíveis podemos dar à educação à distância e que tipos de educação à distância podemos ter quando a gente fala em EAD.
Então eu posso falar de uma configuração mais tradicional, baseada mais no material didático impresso, mais na correspondência, mais, com logística mais envolvendo universidade de polos e por aí vai. Ou eu posso falar de uma outra modalidade com uma configuração bem diferente, na mesma modalidade com uma configuração diferente, que seria do tipo mais digital, por exemplo. A educação virtual, a educação online, e que envolve tecnologias digitais, que pode ter polo ou não pode ter polo, que eu posso utilizar tecnologias analógicas ou digitais. Então, são configurações possíveis, e isso é importante para a gente poder dizer se a educação à distância é melhor ou pior, quando a gente fala em termos conceituais e características da modalidade. Juntamente com esses aspectos comentados até agora em torno da EAD, temos também uma questão básica da modalidade, que é o entendimento de que essa modalidade ela tem necessariamente uma separação física, espaço-temporal. Professores e alunos não estão necessariamente no mesmo local no momento da aprendizagem. Isso faz com que a gente compreenda que existe uma flexibilidade espacial, ou seja, o onde estudamos, onde ensinamos, onde a gente localiza professor e aluno, ele pode não ser o mesmo local. O quando também, o horário, o momento de estudos também pode não ser o mesmo, o momento de ensino pode não ser o mesmo. Ou seja, estamos falando aí de uma flexibilidade espacial e de uma flexibilidade temporal quando a gente fala em separação física. Da mesma forma, juntamente com a flexibilidade espacial, flexibilidade temporal, temos também uma flexibilidade curricular, que é uma importante ferramenta, uma importante vantagem da educação à distância, de podermos organizar o conhecimento de uma forma mais estruturada, de uma forma mais adequada ao perfil do estudante, às condições reais daquele estudante. A gente vai detalhar melhor essa flexibilidade lá na terceira unidade, quando formos falar de interação, comunicação e composição do modelo pedagógico. Por enquanto, interessa dizer que a separação física subentende flexibilidade espacial, temporal e curricular, e que isso nos possibilita diferentes configurações de educação à distância, de modelos de educação à distância, possibilitado particularmente, essa flexibilidade é possibilitada particularmente pelas tecnologias digitais, e que possibilita uma logística mais aberta e por aí vai. Bom, então aqui a gente já tem um conjunto grande de elementos que faz com que a gente entenda melhor conceitualmente a educação à distância. Juntamente com isso aí, nós temos uma outra questão, um outro elemento, que é o uso mais intensivo das tecnologias. Esse elemento ele é importantíssimo porque é ele que difere a educação à distância. Esse é um dos principais elementos que difere a educação à distância das outras modalidades. Por exemplo, a educação especial, a educação de jovens adultos, a educação profissional e tecnológica, que são modalidades previstas em lei, assim como a educação presencial também o é, elas não usam tão intensivamente tecnologias, particularmente as digitais, como a educação à distância usa. Exatamente porque a comunicação e a interação na educação à distância ela é dada principalmente pelas tecnologias de informação e comunicação de cada época. Pode ser a escrita, pode ser a revista, pode ser o jornal, a televisão, a teleconferência, o telefone. À medida que vamos evoluindo, até chegar nas tecnologias digitais, na internet e tudo mais, o que interessa é que a comunicação e interação na educação à distância, ela depende de tecnologias, e por isso é mais intensivo o uso das tecnologias na educação à distância, que não é privilégio da educação à distância. Tem que ter também tecnologia, ao menos a tecnologia da linguagem, a tecnologia da escrita e tudo mais, é preciso ter na educação presencial e na educação em qualquer outra modalidade, educação de jovens adultos e tudo mais. Só que na educação à distância ela é imprescindível e utilizada mais intensamente. Isso é uma característica típica da EAD, essa intensidade de uso para comunicar melhor, para interagir melhor. No processo de mediação, a gente acaba incorporando mais tecnologias de informação e comunicação, ok? Por fim, para poder arrematarmos essa conversa mais conceitual e tudo mais, nesse componente curricular, é importante que a gente entenda que a educação à distância ela não é tão recente assim, mas que o reconhecimento dado a ela é. Então a gente vai estudar na próxima unidade sobre as gerações e entender que ela não nasceu agora com a internet. A educação à distância não tem 15 ou 20 anos.
ela tem muito mais tempo que isso. Mas só mais recentemente é que ela superou o preconceito que tínhamos em relação a essa modalidade. Isso foi uma decorrência de algumas iniciativas, por exemplo, em relação à evolução das tecnologias para melhor interação e melhor comunicação, ou seja, as tecnologias digitais possibilitaram uma melhor forma de interação entre professor e aluno, entre alunos e entre material didático e aluno. Então tem aí uma grande decorrência da evolução tecnológica dos últimos 15, 20 anos, mas de qualquer forma também tem outros elementos, outros aspectos, outras condicionantes para a amenização do preconceito, para a superação da má fama que a EAD tinha. Isso aí pode ser em função da evolução da pesquisa em torno da modalidade, para o entendimento de que a modalidade pode trazer contribuições muito ricas, em relação ao envolvimento de profissionais mais sérios ou pessoas ou mais gente envolvido com a EAD, fez com que a legislação também contribuiu muito para a superação desse preconceito e por aí vai. O que interessa por enquanto é que para entender a EAD é importante a gente entenda bases e que isso faça com que a gente supere o preconceito, supere a má fama que a modalidade tem. Por exemplo, atualmente nós temos muitas pesquisas envolvidas, nós temos um arcabouço legal muito bem constituído sobre a modalidade. Isso tudo faz com que a gente entenda melhor e, entendendo melhor, a gente supera o preconceito, porque a base de qualquer preconceito é exatamente a ignorância, o desconhecimento e tudo mais. Isso vale para qualquer área, para qualquer pré-conceito, seja ele pejorativo ou não, ok? Então, dessa forma, a gente fez uma discussão mais geral, buscando o entendimento do que é a modalidade de educação à distância, como é que ela funciona, como é que ela pode ser organizada, como é que ela pode ser entendida, de modo a configurar modelos diferentes. Como é que isso foi ao longo da história, qual a tendência dessas configurações, qual o foco dado por esse modelo ou aquele modelo, que pode ser mais no aluno, mais no professor, mais no material didático, mais nas tecnologias, e que isso foi evoluindo, esses modelos foram evoluindo ao longo da história em termos de gerações. Essas gerações, elas passaram por correspondência, passaram por audiovisual, por teleconferência, por videoconferência, pela internet, por aí vai, e que essas gerações basicamente são influenciadas pela incorporação de outras tecnologias mais baseadas em papel, mais analógicas, mais digitais, mais virtuais e por aí vai. Isso tudo faz com que a gente entende que basicamente o nosso entendimento de EAD é influenciado pela assimilação, pela incorporação de outros meios de comunicação, de outras formas de comunicação, importantíssimos para mediar e interagir na educação à distância. Então nós temos aí a incorporação de correspondências, material didático impresso, rádio, televisão, o audiovisual, os computadores, internet, Web 1, Web 2, Web 3, por assim dizer, as conferências, mais teleconferência, videoconferência, webconferência, a televisão digital, depois os portáteis, os dispositivos móveis, ambientes virtuais mais bidimensionais ou tridimensionais, a realidade aumentada, a realidade virtual, a ubiquidade, tudo isso vão compondo formas de configurar a educação à distância, seja ela numa mediação mais rica ou menos rica em termos de interação, mas que é típico da educação à distância. Bom, isso era basicamente o que a gente ia falar sobre a educação à distância em termos conceituais, em termos de definição, em termos de caracterização e tudo mais. E na próxima unidade a gente vai trabalhar um pouco mais em termos das gerações. Por enquanto, a gente fica aqui nessa primeira unidade, em que a gente propôs aí uma conversa mais voltada para o conceitual, para a definição, e na próxima unidade a gente passa por uma discussão mais das gerações e por aí vai. Era isso que tínhamos para falar nessa unidade. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Até mais!